Vamos abrir nossas Bíblias, aqueles que a possuem, aqueles que não, poderão acompanhar na tela. Um livro pouco explorado, né? Que é o livro de Jeremias. E hoje eu senti o desejo de compartilhar com vocês do que está no capítulo 5. Verso 30 e o verso 31. Revista Corrigida e Fiel. É a tradução que eu estou utilizando agora. Jeremias, capítulo 5, verso 30 e o verso 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim de tudo isso? Ainda, Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Verso 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Voltando ao capítulo 5, agora, o verso 29. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Terminamos então com uma pergunta de Deus através do profeta Jeremias. Queridos, eu não sei se eu vou assustar você no que eu vou falar agora, mas você vai entender por que eu vou falar isto. Existem muitas páginas das Escrituras, da Bíblia Sagrada, que eu gostaria de que quando eu fosse ler, que elas tivessem sido escritas de forma diferente. Porque as pessoas que viveram
estas situações em que a Bíblia fez questão de registrar para nós, elas poderiam ter tido um comportamento diferente, atitudes diferentes. Elas poderiam ter escrito ou ter deixado um legado de forma mais positiva. Tão bom seria se não tivesse determinadas coisas que foram. Porque quando Deus vai descrever algo, quando Ele vai falar a respeito de nós, quando Deus vai pintar um quadro nosso, quando Ele vai fazer a nossa biografia, Ele vai fazê-la conforme nós vivemos. Eu nunca vi um lugar onde tivesse menção de tantos livros como existe nos céus. Tanto que no livro de Apocalipse, no final de tudo, no julgamento final, lá o escritor sagrado diz que os livros foram abertos e cada um será julgado de acordo com o que está escrito nestes livros. Ou seja, individualmente falando, cada um de nós temos um registro nos céus. E a gente parece que não tem consciência disso. De que as coisas que nós estamos fazendo, elas ficarão no tempo, elas ficarão perdidas. Imagina se a minha história e a sua história, desde que quando nós nascemos até agora, estivesse registrado num livro como este. Nós nos orgulharíamos dos nossos feitos? Ou nós ficaríamos com vergonha de poder saber que muitas e muitas pessoas e gerações que viriam depois da nossa estivessem lendo toda a nossa biografia, todo o nosso registro? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Nós não estamos aqui com a nossa história escrita aqui neste livro. Mas está escrito num livro em que Deus tem, em que Ele faz questão de registrar tudo. Tanto as coisas boas que nós fizemos, positivas, como também as que são um fracasso, que são uma derrota na nossa vida diária. Tudo está anotado. E entre tantos livros que existem individualmente de cada um, existe um livro especial, que a palavra de Deus chama de o livro da vida. É o livro do registro daqueles que são salvos, remidos, resgatados, aqueles que entenderam ao longo do tempo que era necessário, como pecador, ter os seus pecados redimidos, e isso só é possível pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é muito sério. Às vezes as pessoas, eu vejo que muita gente está vivendo assim uma vida muito superficial, uma vida muito desleixada com relação ao que é a nossa vida. Nós somos eternos. A morte não vai interromper a sequência da nossa existência. Não há como nós sermos eliminados. Nós temos uma alma e um espírito que eles são eternos, eles não vão morrer. O que vai para a sepultura é o nosso corpo. E só existe duas saídas, ou é salvação ou é perdição. Ou é porta estreita ou é porta larga. Ou é caminho estreito ou é caminho largo. Isso precisa ser definido e é definido através do nosso comportamento diante disto. É lamentável, eu fico triste hoje, mais uma vez me deparando com esse texto, a gente fica deprimido. Porque não é isso que eu gostaria de ler num livro tão sagrado como esse.
Como é que as pessoas estão vivendo? O que estava acontecendo no mundo em que Jeremias vivia? Que mundo é esse? E é impressionante que se nós tirarmos, né, conforme diz aí o pessoal que lida, né, com a tecnologia, se nós pegássemos esse texto aqui e copiássemos esse texto e transferisse ele lá para o Novo Testamento, e se nós transferíssemos para a nossa geração, para os nossos dias de hoje, nós vamos verificar que nada mudou. Tudo está conforme aconteceu há centenas de anos atrás. Não mudou nada. Esse comportamento que foi registrado aqui não está servindo em nada para despertar as pessoas a terem uma vida diferente, um comportamento diferente, uma reação diferente a essa situação em que nós vivemos, de que se nós temos consciência de que somos eternos, então é necessário que haja um preparo da nossa parte para enfrentarmos esse dia, porque esse dia vai chegar. A Bíblia diz que Deus não poupou nem os anjos quando cometeram agravos diante dele. Foram expulsos do céu e foram condenados para sempre. Como nós somos diferentes. Deus não poupou aquela geração do tempo em que Noé vivia, em que todo ser humano foi destruído, só ficando a família de Noé. Deus destruiu todos. Que geração é essa nossa, que vai ser poupada fazendo coisas piores ainda do que se fazia no passado? Olha como era a situação aqui nesses dias. O profeta Jeremias, na instrução divina, ele faz aqui, ele apresenta aqui 3 grupos de comportamentos das pessoas que viviam naquele tempo. Um deles são os profetas. Antigamente, nesse período, a Bíblia não era escrita por completo. Havia poucos livros escritos até então. Então era necessário que Deus se manifestasse com a sua palavra, com a sua comunicação. Porque a Bíblia diz que onde não há profecia, onde se não há a palavra de Deus, o povo se corrompe. Então é extremamente necessário que a palavra de Deus se faça presente e eficaz na vida das pessoas. Nenhum de nós conseguiríamos sobreviver e ser bem-sucedidos na nossa vida, seja nossa vida secular, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas atividades, na nossa alimentação. Nada disso seria possível sermos bem-sucedidos se não tivesse a interferência da comunicação de Deus. Tudo que diz respeito ao ser humano vem de Deus. Amo a palavra de Deus quando ela se refere a ela mesma, que ela diz que toda boa dádiva, todo e qualquer benefício que você tiver, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há variação, em quem não há mudança, em quem não há um comportamento estranho nem decepcionante. Deus é Deus nos céus e Deus é Deus aqui também na terra. Deus é Deus nos anjos, arcanjos, querubins e serafins, mas Ele é Deus também de cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Não podemos viver a regalia, não podemos fazer o que bem queremos fazer. Temos que consultar a palavra de Deus para saber se o que eu estou fazendo está correto ou não, se isso é para o meu bem ou se é para o meu mal. É por isso que a palavra de Deus diz: examinai tudo,
e retende apenas o que é bom? Aquilo que vai me trazer saúde física? Aquilo que vai fazer bem aos meus órgãos? Aquilo que vai fazer bem aos membros do meu corpo? Mas aquilo também que vai fazer bem ao meu cérebro, à minha mente, aos meus pensamentos, às minhas atividades do dia a dia? Então, nesse período, o que Deus fazia? Ele, na sua comunicação, como ainda não tinha tudo escrito, esse livro tão completo que hoje nós temos nas nossas mãos, então era necessário que no meio de toda a depravação, de todo esse comportamento estranho do povo, ele levantasse um que não compactuava com os erros das pessoas. Queridos, eu fico encantado com isso, né? Como a maioria das pessoas, elas trazem como justificação dos seus atos, envolvendo outras coisas, ou outras pessoas. Ah, eu fiz isso, eu errei porque eu fui motivado pelos meus colegas de trabalho, pelos meus colegas da faculdade. Eu cometi esse erro porque eu fui induzido, eu fui incentivado, eu fui levado. Esse é o maior de todos os absurdos que eu já ouvi na minha vida. Porque todos os meus erros eu sou consciente de que eu queria fazê-los. Eu fiz porque estava determinado a fazer. No momento era aquilo que agradava aos meus olhos, era aquilo que me enchia de satisfação, nem que fosse por um momento apenas. Mas eu quis fazer. Eu não fui incentivado por ninguém, eu quis fazer isso. E vemos que muitas pessoas utilizam essas justificativas esfarrapadas para dizer que não fez porque, ou fez porque foi motivado por alguém. Então Deus levantava alguém que não se compactuava com aquela situação, alguém temente a Ele, e é por essas pessoas que Deus fala, porque somente essas pessoas têm autoridade para falar. Então o profeta, ele tinha um papel importantíssimo, porque ele era a boca de Deus para o povo, ele era o porta-voz de Deus, ele era o embaixador de Deus. Deus não falava por ninguém, com ninguém, a não ser por esse profeta. Era ali que Deus declarava quais eram as suas vontades, quais eram os seus planos, quais eram os seus objetivos, quais eram as disciplinas, quais eram as regras, quais eram os estatutos, qual era o caminho que cada um deveria seguir, como deveria ser o comportamento do povo e como o povo poderia fazer para adorar o Senhor. Era o profeta que falava tudo isso. Era a palavra de Deus por intermédio de um homem. Mas olha só que decepção que nós temos aqui. E os profetas profetizavam falsamente. Que período desastroso. Os homens que eram responsáveis para falar somente aquilo que Deus determinava, eles falavam coisas de si próprio. E o pior de tudo é que a palavra de Deus fez questão de dizer que eles falavam de forma falsa, de forma mentirosa, de forma leviana. E a palavra, quando ela não é proferida daquela que vem de Deus, ela vai fazer com que o povo se desvie daquilo que é verdade. Mas o mais interessante é que eu não vejo nenhuma reação de ninguém aqui com relação a esse tipo de comportamento daqueles que pregam a palavra de Deus. Queridos, só tem uma coisa que nos leva a discernir. A Bíblia, ela é muito autêntica quando ela diz a respeito de que nós não devemos julgar, fazer julgamentos.
Mas se tem uma coisa que a Bíblia faz questão de dizer que você precisa julgar, é quando você ouve alguém falar a respeito das coisas divinas. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ela diz, provai e vede se esse Espírito que está falando em nome de Deus, se esse Espírito é de Deus. Como é que você vai conhecer quando um Espírito é de Deus e quando esse Espírito não é de Deus? Porque se tem uma coisa que nós temos uma variedade imensa se você olhar. Eu estou procurando nos meus estudos agora, todas as vezes que eu me encontro essa palavra, e o espírito desse, o espírito imundo, o espírito maligno, o espírito dos demônios, o espírito da prostituição, tem uma série de tipos de espíritos na Bíblia. E é por essa razão que o Senhor Jesus falou para os discípulos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao meu Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo da verdade. Ele faz questão de dizer, de mostrar a diferença entre os espíritos que existem. Toda sorte de imundície, de nome de espíritos com letra minúscula, a Bíblia nos chama a atenção para nós sabermos discernir quem é que vai orar por você, quem é que vai impor as mãos sobre você, quem é que vai abençoar os seus filhos quando nascem, quem é que vai aconselhar, quem é que vai educar espiritualmente, quem é o responsável. Nós precisamos saber quem são. Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de falar do poder da nossa palavra, daquilo que sai da nossa boca. Porque quando sai da nossa boca uma palavra, ela só tem duas funções: ou ela vai te abençoar, ou ela vai colocar em você maldições que vão trazer desastres na sua vida. Que peso, que responsabilidade. Que tempo estranho, que tempo difícil, onde as pessoas aqui, elas não conseguiam discernir nos profetas que havia naquele período, enganando o povo com as suas mensagens interesseiras, com as suas mensagens com outros propósitos, falando coisas que Deus não mandou falar, e colocando doutrinas e ensinamentos errados para poder induzir o povo a se tornarem escravos da palavra deles. Queridos, é isso que nós estamos vivendo hoje também. Eu fico impressionado com a obediência que as pessoas têm a alguém que nem vendo-a estão. Simplesmente estão ouvindo rádio e o sujeito está lá dizendo lá, pega um copo com água, e você pega o copo com água, coloca em cima do rádio, você coloca em cima do rádio, coloca em cima da televisão e você coloca em cima da televisão. E ele ordena, ele determina, ele te manda, ele te guia, ele te conduz e você não sabe nem quem é. Você não sabe como é que ele trata a esposa dele, não sabe como é que ele lida com os filhos, não sabe como ele lida com os negócios dele, como ele compra, como ele vende, como ele negocia. Você não sabe nada a respeito dele. E você o obedece, e você não sabe se esse espírito que vem de lá, ele vai trazer bênção para sua casa, ou ele vai trazer grandes dificuldades para sua vida. Provai e vede, examine. Graças a Deus que nós temos um livro nas nossas mãos, que é completo. Tudo quanto eu quero saber está aqui neste livro. Tudo. Tudo que diz respeito a mim, ao meu caráter, à minha conduta, tudo quando diz com respeito ao meu relacionamento com a família. Eu tenho aqui o caminho, eu tenho a verdade, eu tenho a vida, eu tenho tudo que eu preciso. Todas as doutrinas básicas para a minha vida está aqui neste livro.
Eu não posso engolir tudo que se fala. Uma das coisas que essa igreja tem um compromisso, nós temos aqui um compromisso com Deus. Esse púlpito aqui não é um lugar onde se brinca, onde se fala, onde se conversa fiado, onde se fala disso ou daquilo. Aqui é a palavra. Esse é o compromisso que nós temos. Podemos errar por excesso de amor a essa palavra, mas não erramos por falta dela. Sempre nós educamos a nossa juventude, os instrumentistas. Não basta apenas vocês tocarem, não basta apenas vocês cantarem, não basta apenas você fazer parte de um departamento. Se você não tem como base para a sua vida espiritual a palavra, nada nos sustenta, nenhuma música nos sustenta porque ela tem um período. Cantamos uma música durante muito tempo e depois não se canta mais. Elas se vão. É um tempo. Mas a palavra não. A palavra permanece para sempre. É essa que nos sustenta. É essa que nos fortalece a nossa fé. É essa que nos faz conhecer mais de Deus, nos aprofundar mais de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da importância da ação do Espírito Santo dentro de nós. Veja bem, quem é que ministra sobre a sua vida e sobre a vida da sua família? Aqui os profetas estão perdidos. Eles mudaram completamente o rumo. Eles pararam de buscar na fonte que é de Deus e passaram a pregar somente aquilo que lhes dava interesse, lucros. Começaram a comercializar. Começaram a entregar a palavra de acordo com o gosto, o cardápio de acordo com o freguês, o cardápio de acordo com o que as pessoas querem comer, querem se alimentar. E não o cardápio que vem do céu. A palavra que vem do Senhor. A palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos molda, que nos forja e que também nos disciplina, nos corrige. Esta é a palavra que vem de Deus. Mas aqui ele apresenta um outro grupo. Se os profetas não buscam a fonte que é inesgotável de tudo quanto precisamos para alimentar o povo, se isso está interrompido, então nós temos uma outra chance aqui que são os sacerdotes, que também muito bem instruídos, muito bem selecionados, muito bem escolhidos, muito bem preparados pelo próprio Deus, separando uma tribo especial, uma tribo dos levitas, uma tribo exclusiva somente para poder cuidar disso. Os sacerdotes, eles agiam de forma diferente dos profetas. O ministério deles já era outro. Os profetas tiravam de Deus para poder transmitir para o povo, mas os sacerdotes, eles eram os responsáveis de levar o povo, de levar cada pessoa até o altar do Senhor, para a presença do Senhor. Eles faziam ligação entre o homem pecador e a pessoa do nosso Deus. E isso através das confissões, isso através do arrependimento de pecado, da confissão de pecado. O homem queria adorar o Senhor, o ser humano queria adorar o Senhor, e só havia esse meio de assim o fazer, era por intermédio do sacerdote. Mas mais uma vez, o escritor sagrado está dizendo que também os sacerdotes entraram em conivência com os falsos profetas, com os profetas mentirosos. E eles se uniram no mesmo propósito. Qual era o propósito? Em poder enriquecer-se às custas das pessoas. Queridos, eu acho isso repugnante, né? Porque
Pessoas que você as tem como espirituais, como pessoas de Deus, como líderes, como representantes do céu, representantes da palavra de Deus, aqueles que você confia a sua vida nas mãos dessa pessoa. E elas vão extorquindo. Qual é seu problema? Ah, meu problema é esse. Olha, seu problema é muito grave. Mas como assim? Para você obter resultados das nossas orações, você tem que provar a sua fé. Olha como é sutil. Mas como é que eu vou provar a minha fé? O que é que você tem de valor na sua casa? Quanto é que você ganha por mês? Há poucos dias eu vi um pregador dizendo assim, prova a sua fé. Isso, na televisão, no púlpito. Para o país inteiro ouvir. Prova a sua fé. O dinheiro que você separou para pagar o seu próximo aluguel, traga. Deposite na nossa conta. Pois é. Então, com isso eu percebo, né, que não mudou absolutamente nada. Nós continuamos com muitos e muitos púlpitos cercados de pessoas interesseiras, mentirosas, negociantes da palavra de Deus. Muitas igrejas hoje, elas funcionam como se fosse um comércio. Iludindo e levando centenas de pessoas. Mas queridos, essa é a parte que eu mais gosto desse texto. Porque agora eu espero que esse outro grupo que aparece aqui no meio disso tudo, depois do grupo dos profetas, depois do grupo dos sacerdotes, agora nós nos deparamos com um outro grupo que é o povo. Que são nós, que são pessoas como eu e você. Nós estamos no meio desse fogo cruzado, olhamos para um lado e não vemos a palavra de Deus, olhamos para o outro e não vemos pessoas que se importam com a nossa alma, com o nosso futuro espiritual, com a nossa eternidade, mas estão preocupados com outras coisas. Então o que se espera agora é que haja uma reação das pessoas. Porque o mínimo que cada um de nós sabemos é o suficiente para nós enfrentarmos as coisas que não estão na palavra do Senhor. Se tudo isso falha, e Deus sabe que essas falhas são difíceis para nós lidarmos com ela, então nós vamos direto a Ele. Vamos consultar a Ele. Vamos conversar com Ele. Vamos dobrar o nosso joelho com Ele. É isso que Jeremias faz. Jeremias também é uma pessoa comprometida com Deus. E ele não está compactuado com nada do que está acontecendo aqui. Ele não concorda com o que os profetas estão fazendo. Ele não concorda com o que os sacerdotes estão fazendo. E nem também é levado pela multidão por esse tipo de pensamento. Olha só o que o texto diz. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Não é interessante isso? As pessoas gostam. As pessoas aplaudem. Quanto mais eloquente é a pessoa, o que ministra, quanto mais envolvente é impressionante as técnicas que são usadas por aqueles que têm o púlpito. Existem cursos de técnica para convencer as pessoas. A Bíblia não é aberta. O texto é usado de forma completamente distorcida.
fora do contexto do capítulo. Já disse muitas vezes aqui que muitos assuntos para que nós possamos entender na palavra de Deus, às vezes não é necessário, às vezes é mais do que necessário de você ler o capítulo inteiro e não somente o versículo. Às vezes é necessário ler aquele livro todo, aquela carta toda. Como vamos compreender uma carta, uma epístola, que somente Paulo escreveu 13 doutrinárias para mim e para você, para a igreja, se nós não lermos a carta inteira? Como que eu vou entender o que ele está falando? Se eu recebo uma carta, como que eu vou ler apenas a introdução dela e não vou ler o restante? Ou se eu vou ler apenas o final e não vou ler como iniciou aquele assunto? E veja aí tantas pessoas usando o púlpito, convencendo-as apenas com um versículo isolado, sem nenhuma consistência. Mas aqui o Senhor está reclamando que não somente os líderes haviam se corrompido, mas também o povo estava gostando de viver daquela maneira. Para pensar comigo que nesse exato momento, onde várias igrejas estão reunidas nesse momento, olha aquelas que estão mais cheias, aquelas que estão abarrotadas de gente. São aquelas que os pregadores dizem assim: olha, você não pode aceitar doenças em você, porque isso é coisa maligna. Você não nasceu, Deus não resgatou você para ficar doente. Você não pode aceitar nenhum tipo de sofrimento sobre você. Eu nunca li isso nas Escrituras. Nunca li. Tem slogans na frente de templos dizendo assim: pare de sofrer, venha para cá. Não temos nenhuma promessa, nem de Deus, nem do Senhor Jesus Cristo e nem do Espírito Santo com relação aos enfrentamentos, aos combates que nós teremos aqui nessa vida. Porque nós herdamos uma consequência drástica na nossa vida, que se chama a consequência do pecado. É impossível nós não sermos atingidos pelos efeitos que o pecado é capaz de causar na nossa vida. Sofremos no nosso corpo físico. Sofremos nos nossos relacionamentos. Sofremos em todas as áreas da nossa vida. Estamos sujeitos a todos os embates desta vida. Nem o Senhor Jesus foi poupado quando esteve aqui. Nem Ele. Não cometeu pecado, mas teve que morrer por causa dos nossos pecados. Quantos confrontos Jesus teve familiar? De conviver com os seus próprios irmãos por parte de Maria e José, que nunca o aceitaram no convívio dentro da sua casa. Sai daqui. Sai da nossa casa. E vai lá para Jerusalém. Você não quer aparecer? Você não quer se mostrar ao mundo? Então vai para lá, porque lá em Jerusalém, lá é os holofotes, lá estão as pessoas mais importantes de Israel. Então vai para lá. E Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. E a hora de Jesus se mostrar ao mundo não era nos holofotes, no palco da vida dos judeus, mas era na cruz do Calvário. E quando eu for levantado da terra para a cruz, a todos atrairei a mim. Todos vão olhar para mim. Uns com olhar de ternura e de aceitação e outros com olhar de reprovação. Mas eu fiz questão de ler
O verso 29, não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Isso mostra, querido, que os olhos do Senhor estão atentos a tudo que acontece aqui. Às vezes a gente pensa que aquilo que nós estamos fazendo, da forma que estamos vivendo, parece que as coisas vão dando tudo certo, e parece que Deus não está se importando com isso. Se existe algum pensamento a respeito dessa forma, você está completamente enganado. Hoje falamos pela manhã, os ouvidos de Deus estão atentos para tudo quanto nós falamos. Os olhos de Deus estão fitos em todos os detalhes de tudo quanto acontece aqui neste mundo. E tem hora que a gente fica pensando, mas Senhor, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai fazer nada com relação a isso? Não é? Mas quando Deus começar a agir, todos nós vamos ficar assustados porque Ele vem segundo a medida da sua justiça. Tem hora para tudo, tem tempo para tudo. Podemos fazer o que bem quiser, conforme Ele nos deu esse livre-arbítrio, mas saibamos que isso tudo, quanto vamos fazer, será pedido em conta. Mas o mais interessante, eu quero concluir a nossa palavra de hoje pensando onde aparece Jeremias. Se todos os profetas se corromperam, Deus tem alguém em quem Ele possa confiar. Em todos os tempos, em todas as gerações, em todas as situações, Deus sempre levantou alguém. E é esse alguém que eu tenho um apreço, que eu tenho uma admiração muito grande. Sempre tem alguém que está dizendo para Deus assim, olha, eu estou aqui. O que eu posso fazer? Eu estou sozinho. Eu sou único. Não tem mais ninguém, só tem eu. Me lembrei, de um texto maravilhoso, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, 18, de um homem chamado Obadias, que vivia em tempos difíceis, mordomo, um dos principais, depois de Acabe o rei, e depois de Jezabel, que mandava mais do que o rei, ele era a pessoa mais importante do palácio. E no meio daquela matança de tantos profetas que Jezabel mandou matar, esse homem chamado Obadias, ele conseguiu, mesmo dentro do palácio, ser usado por Deus para esconder 100 profetas. Eu fico pensando no trabalho que esse homem teve de fazer tudo isso. E separou 50 em uma caverna e 50 em outro lugar. E ele todos os dias levava pão e água. Como é que esse homem fazia isso sem ser visto, sem ser percebido? Porque se Acabe descobre isso e também a sua mulher Jezabel, iria cortar o pescoço dele. E quando ele chega diante de Elias mais tarde, ele disse para Elias, pois é, você não ouviu falar de mim? Pois eu estou lá dentro do palácio de Acabe. E eu escondi 100 profetas, eles não foram mortos, porque eu cuidei deles. E eu fiz isso, disse Obadias, porque eu sirvo, eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Uma pessoa que não se deixou se corromper dentro do palácio, enquanto estava a miséria, 3 anos e meio de seca, de fome, muita gente morrendo, e ele dentro do palácio, usufruindo dos benefícios do palácio, mas nunca se contaminou com os pecados, com a idolatria, com a prostituição de Jezabel e Acabe, e nem do povo. Que exemplo para todos nós, né? Olha só, no meio de toda essa bagunça que aqui está, porque Deus, como é que Ele disse aqui? Coisa horrenda andam fazendo na terra.
Foi o texto que nós lemos a princípio. Coisas horrendas. Ou seja, esse comportamento dos profetas, sacerdotes e do povo, Deus está dizendo por intermédio de Jeremias, horrenda coisa. Eu fiz questão de olhar no dicionário o que é a palavra horrenda. Tem muitas palavras sinônimas que vai nos trazer esse sentimento mais profundo da parte de Deus. Horrenda significa algo muito feio. Horrenda significa algo horrível. Algo que causa horror, que causa repulso. É algo que é extremamente desagradável. É algo abominável. É algo assustador. E para resumir tudo isso que eu falei desses sinônimos, o dicionário termina dizendo assim, é extremamente cruel. Esse tipo de comportamento humano quando se relaciona a Deus. Queridos, que perigo para nós, hein? Nós estamos tendo esse tipo de comportamento. Quem nós somos? Esse tipo de profeta? Esse tipo de sacerdotes? Que pela nossa vida, pelo nosso comportamento, em vez de nós angariarmos e nós motivarmos, impactar a vida das pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus, que não conhecem Deus, que não conhecem o Evangelho, nós estamos levando essas pessoas para mais distante das coisas divinas? Que tipo de sacerdote nós estamos sendo? Que tipo de porta-voz de Deus? Quais são as palavras que nós temos proferidos com respeito ao Evangelho e sobre as coisas espirituais? Quantas pessoas passam pela nossa vida e nós não falamos nada de Deus para eles? Quantas pessoas se relacionam conosco o dia inteiro e nós não procuramos uma brecha sequer para falar algo espiritual? Ou nós estamos nos comportando como povo, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal. Não chegando até mim que se lasque para lá. Não é isso? Esse comportamento ridículo que nós estamos vendo hoje das pessoas. Eu nunca vi um momento tão desanimador, tão deprimente espiritualmente. As pessoas, quando vão buscar alguma coisa para poder suavizar a sua mente pecaminosa, elas vão procurar em lugares errados. Mas não buscam a verdade. E de repente nós somos esses culpados. Isso é coisa horrível, é coisa repugnante, é coisa que Deus abomina, é coisa que entristece o coração de Deus, porque não é para isso que Ele nos criou. Jeremias vai na casa do oleiro. Jeremias não questiona, simplesmente obedece à voz do seu Senhor. Por mais conhecimento que Jeremias tivesse desse comportamento tão desastroso do povo e dos seus líderes, ele não tinha o conhecimento de que verdadeiramente Deus estava vendo. Então vai à casa do oleiro. Você vai ver na prática como é o meu lidar com o povo rebelde desse jeito. Chega lá, na casa do oleiro, certamente ele chega ali de mansinho e vê o oleiro trabalhando naquela roda, manualmente com as suas mãos, com aquele barro, e coloca mais argila, e coloca um pouco mais de água, e vai dando consistência, e vai trabalhando, e formou aquele vaso, e ainda está ali, quando o oleiro vai tirar aquela peça tão bonita, algo acontece, e aquele vaso se quebra. E de repente, aquele oleiro pega aquele vaso, e ele junta aqueles cacos, e ele refaz aquele vaso, em um modelo agora um pouco diferente, mas ele refaz aquele vaso se torna novamente bonito,
e é colocado para sua secagem. Então a voz de Deus vem ao ouvido de Jeremias e diz para ele: tá vendo, Jeremias? Esse é o meu povo, que era um vaso tão bonito, um vaso tão esplendoroso, mas um vaso que se quebrou e espalhou cacos para todos os lados. Mas eu estou aqui dizendo para você, fala para esse povo que eu ainda posso refazer esse vaso. Eu posso refazer esse vaso, assim como o oleiro, como você viu o oleiro. Vai lá e fala para eles, prega para eles, anuncia em todos os cantos de Judá que eu vou refazer esse vaso. E aí, nós concluímos a nossa leitura dizendo, Deus expressando o seu sentimento. Como é que Deus lida? Com a sua benevolência, essa benignidade que só é atribuída a Ele. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus não é muito bom, Ele é simplesmente bom. Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é tudo para nos esperar, para se voltarmos para Ele. Jeremias fala para eles que eu já decretei que eu vou executar o meu juízo sobre eles, mas ainda posso dar mais uma oportunidade. Porque se eles se arrependerem, eu retiro o mal que eu determinei sobre eles. Mas para tristeza nossa, quando no verso 11 o final diz assim, convertei-vos pois agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança porque após as nossas imaginações andaremos. É isso que acontece muitas vezes, né? Quantas pessoas ouvem uma mensagem aqui e ali fica, né, retorcendo ali na cadeira, dizendo assim, não, eu vou melhorar, mas daqui a pouco vem uma outra voz em um outro ouvido na sua consciência e diz assim, não, você não vai dar conta disso. Você não é capaz disso. Você não vai conseguir. É melhor você andar segundo os seus pensamentos, os seus desejos, que é mais fácil de você viver num caminho largo do que viver num caminho estreito. Aqui existem muitas exigências que você não vai conseguir cumprir. O próprio povo aqui está dizendo, não, nós vamos continuar do jeito que nós estamos. Querido, isso é muito perigoso. Porque vai ser infalível a forma como Deus vai agir com relação a isso. Assim como Deus fica maravilhado quando existe em nós um espírito contrito, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeita. Mas da mesma forma, Ele tem que ser justo no seu julgamento. Ele não pode salvar aquele que não quer ser salvo. Ele não pode obrigar você a se arrepender de algo que você não se arrependeu. Então é muito triste, né? Tão bom seria se nesse final de tudo, quando Jeremias entrega a sua mensagem, Jeremias está dizendo, olha, não importa como é a sua vida está quebrada, você está atolado no seu vício, está atolado no seu pecado, está na prostituição, está na idolatria, não importa quem você é, o seu vaso quebrou. Eu não conheço ninguém que sabe fazer coisas espetaculares como o nosso Deus. Só Ele faz maravilhas. Eu já vi pessoas que, na minha concepção, essas pessoas jamais seriam restauradas. Mas o Evangelho entrou na vida deles e transformou a vida deles e fez dessas pessoas, pessoas dignas e respeitadas por todos os lugares onde eles tinham vergonha de andar. Que bom que Deus sabe, Deus é o oleiro,
Deus sabe lidar com a massa, Deus sabe lidar com o ser humano. Nós somos exatamente isso, nós somos feitos de barro e de água. Nós somos uma matéria-prima em que Deus sabe perfeitamente como esse sábio oleiro, ele sabe como refazer um vaso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude. Mas quem sabe hoje a mensagem é exclusiva para você, para que você tenha a sua vida restaurada, mudada, andando num outro caminho de bênçãos e de conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?